Então, vamos lá dar continuidade à nossa análise do capital de giro, começando a falar do capital circulante líquido, tá? O capital circulante líquido também é chamado de capital de giro líquido, nada mais é do que o valor líquido dos investimentos, tá? Ou seja, o ativo circulante menos o passivo circulante. E esse resultado também é igual ao patrimônio líquido, mais o passivo não circulante, menos o ativo não circulante, tá? Mas comumente nós utilizamos essa equação de cima, que é ativo circulante menos o passivo circulante. E aí eu convido a vocês a fazer uma menção ao índice de liquidez. Por quê? Desculpa, o índice de liquidez corrente. Porque o índice de liquidez corrente faz a relação do ativo circulante versus o passivo circulante. Ele transforma em índice esses valores absolutos. Aqui o capital circulante líquido traz esses valores em valores absolutos, né? O capital traz essa relação, uma subtração com valores absolutos. Isso traz um pouco de dificuldade quando a gente trabalha com pequenas e grandes empresas, porque logicamente uma empresa muito grande vai ter um valor de capital circulante líquido, valor absoluto muito grande, tá? Quando a gente trabalha com índice de liquidez, a gente tem uma maior facilidade de fazer comparações entre empresas de portes diferentes, ok? Espero que vocês consigam visualizar essa relação dos índices de liquidez corrente com o capital circulante líquido. Se não, deixa a pergunta lá no fórum. E aí nós trazemos 3 situações do capital circulante líquido. Quando ela é positiva, ou seja, maior do que zero, isso aqui ocorre quando o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, tá? Isso é legal porque significa que itens do não circulante financiam o ativo circulante. E quanto maior o prazo de financiamento, melhor. A segunda situação é quando o capital circulante líquido é igual a zero, significando que o total do ativo circulante é igual ao total do passivo circulante, o que já deixa traz um pouco de preocupação, porque está batendo ali o valor que a gente tem para pagar as dívidas de curto prazo, é exatamente o recurso que a gente tem, tá? E o capital circulante líquido menor do que zero, isso não é legal, significando que nós temos um ativo menor do que o passivo circulante, então a gente não teria, por exemplo, recursos para pagar as dívidas de curto prazo, isso seria um risco, tá? Fazendo a menção ao índice de liquidez corrente, aqui nós temos um índice de liquidez corrente maior do que 1, aqui igual a 1, tá? Aqui quando o CCL é igual a 0, e quando o CCL é menor do que 0, o índice de liquidez corrente menor do que 1, tá bom? E aí, algumas transações que afetam o capital circulante líquido. Para afetar, a gente tem que ter uma relação, a gente tem que ter uma operação que afete o item do circulante com o item do não circulante. Se a gente afetar, se a operação afetar apenas os itens circulantes, a gente não tem uma modificação do capital circulante líquido, tá bom? Por exemplo, você compra estoques a partir de fornecedores de longo prazo, isso afeta o circulante líquido. Se você está pagando fornecedores com caixa, você não afeta, porque você está mexendo o mesmo volume dos dois lados. Ok? Bem, era isso que a gente tinha discutido sobre capital circulante líquido, e eu convido você a fazer esse cálculo lá na sua empresa. É bem simples, tá? Espero que você consiga, mas se tiver alguma dificuldade, entre em contato. Um abraço, tchau, tchau.